Bandeira de Birobidzhan Oblast Autônomo Judaico, JAO, russo, é um assunto federal da Rússia no extremo oriente russo, na fronteira com Khabarovsk Krai e Amur Oblast na Rússia e província de Heilongjiang na China. Seu centro administrativo é a cidade de Birobidzhan. No seu auge no final da década de 1940, a população judaica na região atingiu o pico em torno de 46 mil a 50 mil, aproximadamente 25% da população. No censo de 2010, a população de JAO era de 176.558 pessoas, ou 0,1% da população total da Rússia. Em 2010, havia apenas 1.628 judeus restantes no JAO, menos de 1% da população, de acordo com dados fornecidos pelo Russian Census Bureau, enquanto os russos étnicos compunham 92,7% da população JAO. O judaísmo é praticado por apenas 0,2% da população do JAO. O artigo 65 da Constituição da Rússia estabelece que o JAO é o único oblast autônomo da Rússia. É uma das duas jurisdições oficiais judaicas do mundo, sendo a outra o Estado de Israel. História: Plano de Fundo, anexação da região de Amur pela Rússia em 1858. A margem norte do rio Amur, incluindo o território do atual Oblast Autônomo Judeu, foi incorporada ao Império Russo de acordo com o Tratado de Aigun, 1858, e a Convenção de Pequim, 1860. Colonização militar. Em dezembro de 1858, o governo russo autorizou a formação do Amur-Kosakost para proteger a fronteira sudeste da Sibéria e as comunicações nos rios Amur e Ussuri. Esta colonização militar incluiu colonos da Transbaikalia. Entre 1858 e 1882 foram fundados muitos assentamentos constituídos por casas de madeira. Estima-se que cerca de 40 mil homens do exército russo se mudaram para a região. Expedições de cientistas, incluindo geógrafos, etnógrafos, naturalistas e botânicos como Mikhail Ivanovich Venilkov, 1832 a 1901, Leopold von Ranke, Karl Maximovich, Gustav Hady, 1831 a 1903, e Vladimir Leontievich Komarov promoveram pesquisas na área. Construção da ferrovia Transiberiana. Em 1899, começou a construção do troço regional da ferrovia Transiberiana que liga Chita e Vladivostok. O projeto produziu um grande afluxo de novos colonos e a fundação de novos assentamentos. Entre 1908 e 1912, as estações abriram em Voloshaevka, Obluchit, Bira, Birakan, Londoko e Nitikonkaya. A construção da ferrovia terminou em outubro de 1916 com a abertura da ponte Khabarovsk de 2.590 metros, 8.500 pés, sobre o Amur em Khabarovsk. Durante este tempo, antes das revoluções de 1917, a maioria dos habitantes locais eram agricultores. A única empresa industrial era a serraria de Tunguski, embora o ouro fosse extraído no rio Sutara, e havia algumas pequenas oficinas ferroviárias. Guerra Civil Russa. Em 1922, durante a Guerra Civil Russa, o território do futuro Oblast Autônomo Judeu tornou-se palco da Batalha de Voloshaevka. Políticas soviéticas em relação a minorias e judeus. Embora o judaísmo como religião fosse contrário à política de ateísmo do Partido Bolchevique, Vladimir Lenin queria apaziguar grupos minoritários para ganhar seu apoio e fornecer exemplos de tolerância. Em 1924, a taxa de desemprego entre os judeus ultrapassava os 30%, em parte devido aos pogroms, mas também à política da URSS, que os proibia de serem artesãos e pequenos empresários. 23, com o objetivo de trazer os judeus de volta ao trabalho para serem membros mais produtivos da sociedade, o governo estabeleceu o CONZET, o Comitê para o Assentamento Agrícola dos Judeus. 22, o governo soviético acalentou a ideia de reinstalar todos os judeus na URSS em um território designado onde eles pudessem seguir um estilo de vida que fosse socialista em conteúdo e nacional em forma.
Os soviéticos também queriam oferecer uma alternativa ao sionismo, o estabelecimento do mandato da Palestina como pátria judaica. Sionistas socialistas como Berborachov estavam ganhando seguidores naquela época, e o sionismo era a ideologia preferida na economia política mundial para as interpretações Yiddish que eram essencialmente incompatíveis com a URSS por causa da crescente oposição do movimento Yiddish, e Emma Goldman, ao próprio etnonacionalismo que constituiu e estruturou os estados soviéticos. O local que foi inicialmente considerado no início da década de 1920 foi a Crimeia, que já tinha uma população judaica significativa. 2 distritos judeus Raioni foram formados na Crimeia e 3 no sul da Ucrânia. No entanto, um esquema alternativo, percebido como mais vantajoso, foi posto em prática. História inicial. Estabelecimento eventualmente, Birobidzhan, no que hoje é o Jal, foi escolhido pela liderança soviética como local para a região judaica. A escolha desta área foi uma surpresa para Konzet. A área havia sido escolhida por razões militares e econômicas. Esta área foi frequentemente infiltrada pela China, enquanto o Japão também queria que a Rússia perdesse as províncias do extremo oriente soviético. Na época, havia apenas cerca de 30 mil habitantes na área, a maioria descendentes de cossacos transbaikal reassentados por autoridades czaristas, coreanos, cazaques e os povos tunguzicos. 26, o governo soviético queria aumentar a colonização no remoto extremo oriente soviético, especialmente ao longo da fronteira vulnerável com a China. O general Pavel Sudoplatov escreve sobre a lógica do governo por trás da escolha da área no extremo oriente. O estabelecimento do Oblast Autônomo Judeu em Birobidzhan em 1928 foi ordenado por Stalin apenas como um esforço para fortalecer a região fronteiriça do extremo oriente com um posto avançado, não como a área era constantemente penetrada por grupos de resistência chineses e russos brancos, e a ideia era proteger o território estabelecendo um assentamento cujos habitantes seriam hostis aos emigrantes russos brancos, especialmente os cossacos. O status desta região foi definido astutamente como um distrito autônomo, não uma república autônoma, o que significava que nenhuma legislatura local, alta corte ou cargo governamental de nível ministerial era permitido. Era uma área autônoma, mas uma fronteira nua, não um centro político. Em 28 de março de 1928, o Presidium do Comitê Executivo Geral da URSS aprovou o decreto sobre a anexação para Konzet de território livre perto do rio Amur, no extremo oriente, para assentamento dos judeus trabalhadores. O decreto significava uma possibilidade de estabelecimento de uma unidade territorial administrativa judaica no território da referida região. O novo território foi inicialmente chamado de Raion Nacional Judaico de Birobidzhan. Birobidzhan tinha uma geografia e clima severos, era montanhosa, coberta de florestas virgens de carvalhos, pinheiros e cedros, e também pântanos, e qualquer novo colono teria que construir suas vidas do zero. Para tornar a colonização mais atraente, o governo soviético permitiu a propriedade privada da terra. Isso levou muitos não-judeus a se estabelecerem no Oblast para obter uma fazenda gratuita. Na primavera de 1928, 654 judeus chegaram para se estabelecer na área. No entanto, em outubro de 1928, 49,7% deles haviam saído por causa das condições severas. No verão de 1928, houve chuvas torrenciais que inundaram as plantações e um surto de antraz que matou o gado. Em 7 de maio de 1934, o Presidium do Comitê Executivo Geral aceitou o decreto sobre sua transformação em região autônoma judaica dentro da República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Em 1938, com a formação do território de Khabarovsk, a região autônoma judaica, JAR, foi incluída em sua estrutura. Crescimento das comunidades judaicas no início de 1930. Na década de 1930, uma campanha promocional soviética foi criada para atrair mais colonos judeus a se mudarem para lá.
A campanha incorporou parcialmente as ferramentas promocionais soviéticas padrão da época, incluindo pôsteres e romances em língua Yiddish descrevendo uma utopia socialista ali. Em um caso, panfletos promovendo Birobidzhan foram lançados de um avião sobre um bairro judeu na Bielorrússia. Em outro exemplo, um filme em Yiddish produzido pelo governo chamado Seeker Zof Apines conta a história de uma família judia dos Estados Unidos que está construindo uma nova vida em Birobidzhan. Os primeiros assentamentos judaicos incluíam Valdjei, datado de 1928, que incluía a primeira fazenda coletiva estabelecida no Oblast, Amozet, que era um centro de assentamento judaico ao sul de Birobidzhan de 1929 a 1939, Smidovich, a Organização para a Colonização Judaica na União Soviética, uma organização comunista judaica na América do Norte, encorajou com sucesso a imigração de alguns residentes do ZEUA, como a família do futuro espião Georgi Koval, que chegou em 1932. Alguns 1.200 judeus não soviéticos escolheram se estabelecer em Birobidzhan. À medida que a população judaica crescia, também crescia o impacto da cultura Yiddish na região. Os colonos estabeleceram um jornal Yiddish, o Birobidzhaner Stern, uma trupe de teatro foi criada, e as ruas que estão sendo construídas na nova cidade foram nomeadas em homenagem a autores Yiddishes proeminentes, como Sholom Aleichem e Uperetz. Era de Stalin e Segunda Guerra Mundial. A população judaica de Jau atingiu um pico pré-guerra de 20 mil em 1937. De acordo com o censo populacional de 1939, 17.695 judeus viviam na região, 16% da população total. Depois que a guerra terminou em 1945, houve um interesse renovado na ideia de Birobidzhan como um lar potencial para refugiados judeus. A população judaica na região atingiu o pico em cerca de 46 mil a 50 mil judeus em 1948, cerca de 25% de toda a população do Jau. Guerra Fria. O censo de 1959 descobriu que a população judaica do Jau havia diminuído em aproximadamente 50%, para 14.269 pessoas. Uma sinagoga foi aberta no final da Segunda Guerra Mundial, mas foi fechada em meados da década de 1960, depois que um incêndio a deixou severamente danificada. Em 1980, uma escola Yiddish foi aberta em Valdjei. Em 1987, o governo soviético liderado por Mikhail Gorbachev perdoou muitos prisioneiros políticos e disse à comunidade judaica americana que permitiria a imigração de 11 mil recusaniks. De acordo com o censo soviético de 1989, havia 8.887 judeus vivendo no Jau, ou 4% da população total de 214.085 no Jau. Pós-dissolução da União Soviética. Resumindo, o Oblast Autônomo Judaico é o segundo estado judaico do mundo, ou seja, é como se fosse o segundo estado de Israel no mundo, na qual poucas pessoas da população mundial sabem sobre ela. E inscrevam no canal e dê seu like e nos ajudem.